Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição do projeto OnCop de webinars do Sistema Seng. Eu sou Andréa Moll, gerente de pessoas, e serei a porta-voz de vocês no nosso bate-papo com Jô Lima, conferencista nacional nos temas resiliência, liderança e desenvolvimento em equipes. Jô, para quem vai lembrar, ela esteve conosco no lançamento do PDGC em 2018. Antes de iniciarmos, gostaria de reforçar, em nome do Sistema Seng e do presidente, Dr. Ronaldo Scucato, o nosso compromisso com o cooperativismo mineiro. Também, nesses tempos desafiadores, nossa entidade tem se reinventado muito. Então, nós fizemos essas webinar para apresentar a vocês conteúdos relevantes no sentido de trazer soluções para a gestão eficiente do negócio cooperativo. Desde que nós iniciamos o webinar, nós já temos mais de 12 mil visualizações, então o projeto está muito bacana. E nós queremos agradecer a vocês que têm participado, que têm curtido nosso canal. Continue assistindo, porque é um projeto feito com muito carinho para todos vocês. Todos os dias nós estaremos aqui no canal do YouTube, sempre com encontro marcado, segunda a sexta-feira, às 14h30. Então, fique à vontade, gente, de fazer as perguntas no nosso chat, curtir o nosso chat. Então, assim, façam perguntas, questionem, né? E tentaremos responder todas as perguntas. Vamos lá. Jô, o tema de hoje é oportunidade e desafios organizacionais em tempos de pandemia. Boa tarde, Jô. Boa tarde. Seja bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer tê-la conosco para ampliar o nosso olhar para a possibilidade de fazer essa travessia de uma maneira mais assertiva. Vamos lá, Jô, estamos ávidos para poder te escutar. Oba, obrigada, André. Gente, boa tarde. André, eu agradeço essa oportunidade. Eu quero dar boas-vindas a quem, nesse momento, está nos prestigiando. Eu amo trabalhar em Minas Gerais. É uma honra poder falar para vocês e com vocês, né? Porque cooperar diz muito disso. E só para vocês terem uma noção, a vez mais recente em que eu estive em Minas Gerais para trabalhar com cooperativa foi em um evento super maravilhoso, Blaster Advance, um lugar luxento. Foi um evento promovido pela Federação Unimed Minas, no Hotel Tauá. Andréia, tu não faz ideia que experiência fantástica que eu vivi. E eu faço votos que em breve a gente possa viver novas possibilidades juntos, sem sombra de dúvidas. Com certeza, Jô. Fico feliz mesmo. E iniciando a minha apresentação falando sobre oportunidades e desafios organizacionais em tempos de pandemia, eu quero, desde esse primeiro momento, deixar claro que o meu posicionamento, a minha reflexão acerca desses desafios e dessas oportunidades dizem respeito não somente ao que a gente está passando nesse lapso temporal de isolamento, mas eu quero, junto com vocês, que a gente pense no doravante, no que está por vir, nos novos desafios que a gente terá que enfrentar. Isso, para mim, é fundamental. Eu começo trazendo referências de sinais e tendências do mercado antes da pandemia. Vamos pensar um pouco a respeito disso para chegar até esse momento. Uma das coisas que estavam sendo muito direcionadas, e é importante destacar, quando eu falo em tendências, eu não estou falando de moda. Eu estou falando que tendência é algo que chega devagar na nossa vida e daqui a pouco transforma a nossa vida, né? Então, como é que isso está acontecendo? Um primeiro ponto que eu quero trazer para vocês diz respeito ao estudo sobre o mundo VUCA. A gente viu nas organizações essa fala sobre o mundo VUCA, estudos sobre o mundo VUCA, que tem componentes absolutamente presentes nesse momento que a gente está vivendo agora, que diz respeito
a volatilidade, a incerteza, a complexidade, ambiguidade. A gente estudou isso na nossa organização, a gente estudou isso ou em um curso no meio acadêmico ou fora dele, a gente viu falar sobre o mundo VUCA, desde em programas de TV, programas de rádio, ou seja, isso já estava sendo dito, sendo informado. Um outro ponto que a gente precisa ter consciência é que basta você viver no Brasil, nos tempos atuais, se você já sabe de antemão o que é um mundo VUCA, porque o que não falta no nosso país são sinais de incertezas, de inconformidade e de inquietude. A gente precisa ter essa noção. Um outro tema que estava sendo trabalhado e estimulado nas organizações diz respeito à inovação, criatividade e disruptura. E eu ouvia muitos consultores dizendo: a gente tem que pensar fora da caixa. E na minha avaliação, que sou uma estudiosa da resiliência e sei que na hora do caos a gente evolui emocionalmente, eu sempre parti do pressuposto, Andréa, que a gente não pode pensar fora da caixa se na hora do caos eu volto para a caixa. O que a gente precisa fazer é criar novas caixas. Ou seja, eu preciso trabalhar o desapego daquilo que não vai promover novas possibilidades na minha vida e no ambiente organizacional. A gente tem que pensar sobre isso. Nesse espaço de tempo, nós vimos crescer e nascer empresas globais, como Uber, que mudou a mobilidade em quase todo mundo. A gente viu ser criado o Airbnb, que mudou a nossa forma de nos hospedarmos nas nossas viagens, sendo viagens executivas ou de turismo. A gente viu a criação do WhatsApp, que eu não sei o seu, Andréa Moll, mas o meu é extensão do meu corpo, com toda certeza. Aqui tem milhares de grupos e a gente está engajado em cada um deles, quase que não dorme de tanto ouvir informações. Isso é verdade. A gente viu a criação de fintechs que hoje no Brasil a gente já tem fintech unicórnio. Gente, vamos combinar. Vimos um crescimento substancial de startups para dar dinamicidade, para ser mais ávida pelo mercado, para dar respostas mais prementes a esse mercado pujante. A gente viu a criação da Startse, que hoje é a principal referência em nível de Brasil, de instituição e organização que leva outras empresas a fazer intercâmbios com empresas no Vale do Silício, na China e assim por diante. Outro tema que começou anos atrás a ser trabalhado de uma maneira mais forte nas organizações diz respeito à visão sistêmica. E por que isso também estava sendo tão bem difundido? Porque a gente tem que reconhecer que, do ponto de vista organizacional, ainda no Brasil, nós temos muitas empresas demasiadamente compartimentadas, em que, muitas das vezes, os setores funcionam como se fossem concorrentes. Não há uma visão única de negócio e de futuro. Então, a visão sistêmica trouxe a leitura de que não importa a área que você atua, você afeta o todo e você tem que ter a visão do todo. Essa também foi uma referência que chegou com força. Outro tema que começou a ser trabalhado de uma maneira muito consistente diz respeito à competência emocional. O quanto eu e você e todos que estão nos prestigiando nesse momento, nesse webinar, sabemos que para termos profissionais de alto desempenho, necessariamente a gente tem que investir no desenvolvimento emocional das equipes, porque tecnicamente a gente não consegue dar conta, porque o desafio é cada vez mais plural. Mas vamos seguir com essas tendências. Uma delas também diz respeito ao trabalho remoto, especialmente nas empresas
que eu atendo da área de TI, eu tenho o privilégio de atender empresas privadas e públicas em todo o Brasil, eu noto que o trabalho remoto nas empresas de TI já é uma realidade há bastante tempo, e nas empresas que não são de tecnologia, eu percebo o trabalho remoto muito mais direcionado aos profissionais sêniores, que muitas das vezes trabalha em uma empresa cuja sede fica distante do local de onde eles moram, propriamente dito, e aí esse trabalho remoto na sexta ou na segunda, isso também já estava sendo muito difundido. Outro ponto que eu já vinha percebendo e já está plasmado no Brasil diz respeito à educação à distância, para reduzir custos, ou porque a logística das empresas muitas vezes é trabalhosa, então não se tinha condições de trazer os gestores de todo o Brasil em uma imersão de uma semana. Eu, particularmente, André, eu trabalho com cursos EAD desde 2012, e eu comecei com cursos EAD trabalhando o EAD primeiro e finalizando com um encontro presencial, ou seja, com cursos híbridos. A partir do ano passado, nós aqui na empresa já começamos a fazer versão autoinstrucional dos cursos, e na virada de 2019 para 2020, nós já passamos a adotar as inscrições individuais, para não ficarmos adstrito a trabalhar somente com os cursos EAD in company, para que as pessoas também individualmente possam participar dos treinamentos. Outro ponto muito difundido já há alguns anos diz respeito a nós estabelecermos equipes multidisciplinares. Para quê? Para que a gente reúna visão de mundo diferente, crenças diferentes, idades diferentes, gostos diferentes. E por que isso é importante? Porque é na diversidade que nós vamos ter melhores respostas. Ou seja, times lineares, cópias de nós mesmos, não trará mais os melhores resultados. A gente precisa lidar com essa diferença não só no nosso ambiente de trabalho, mas também na vida. E um outro item muito desenvolvido diz respeito a trabalho por resultado e gestão por competência. E a gente está vivendo agora esse momento de isolamento, a nítida prática de reconhecer o trabalho por resultado, porque a gente não está monitorando quem trabalha conosco. A equipe está descentralizada. Eu e você trabalhamos com alguém que está remotamente junto conosco. Ou seja, cada vez mais essa visão precisará ser integrada às organizações, porque esse profissionalismo precisa ser sedimentado com toda certeza. E, para fechar essa linha de raciocínio, eu quero também trazer, nesse momento, referências ao quanto as organizações passaram a adotar cuidados com a saúde e bem-estar dos seus colaboradores. A gente começou a ver, por exemplo, empresas colocando na sua sede uma academia para que seus colaboradores possam fazer uso, ou fazendo parcerias com academias para possibilitar essa questão de saúde e bem-estar, criação de espaços de relaxamento, sala de jogos para as equipes. Tudo isso já estava sendo trabalhado. E aí eu penso que as empresas, sejam elas públicas, privadas, pequeno porte, maior porte, cooperativa ou empresas do terceiro setor, que implementaram, de algum modo, essas tendências que eu acabei de mencionar, elas estão passando agora, Andréa, por um período menos sofrido. Elas estão se adaptando com maior facilidade a esse contexto de tamanha incerteza. E a gente precisa reconhecer isso e ter isso claro, o que a gente vai aprender com esse momento. Daí, qual é o meu entendimento sobre o coronavírus e o que é que ele está,
nos obrigando com esse distanciamento social? Primeiro que, para mim, esse momento de pandemia, ele não é o causador de nada. Eu entendo esse momento de pandemia, de isolamento social, não como um espaço de stand-by, porque, pasme, Andréa, você acredita que tem pessoas, gestores, que chegam para mim e dizem assim: Jô, quando passar esse período e tudo voltar ao normal, que normal, cara pálida? A gente está vivendo um novo normal e doravante vai ser assim. A gente tem que rever as coisas, ou seja, esse momento de pandemia, esse momento de isolamento social que nós estamos vivendo é um novo normal. E esse período, ele não é um hiato, ele trouxe para nós uma fissura. Eu preciso enxergar a pandemia, e pelo menos é assim que eu estou enxergando, como um momento em que ela é a catalisadora. Ela serve como um despertador que nos acorda pela manhã, que nos diz: chega, que nos diz: reavalie sua postura, que nos diz: transforme o seu comportamento. É assim que eu estou vendo esse momento. E aí, óbvio que esse momento também traz muitas oportunidades e vários desafios, e nesse aspecto eu vou começar a compartilhar com vocês o que eu entendo de maior aprendizado nesse momento que a gente está passando agora. Primeira coisa, há duas referências que, para mim, são extremamente significativas. Esse período de isolamento social, de ruptura de interações sociais, traz para mim uma certeza de que nós temos que trabalhar congruência e o exercício da nossa humildade. Congruência, porque o nosso discurso precisa ser vivido, o nosso discurso é exemplo e é condição para o êxito. E a humildade, eu entendo que a gente precisa ter noção do quanto, por mais preparado que eu seja, que você seja, ou que todos aqueles que estão nos prestigiando neste webinar seja, uma coisa é certa: a nossa caixa de respostas prontas não tem respostas para o que a gente está vivendo agora. E só para reforçar essa linha de pensamento que eu tenho, eu vou compartilhar com vocês uma fala da Angela Merkel, que, para mim, em termos de nação, é a chanceler da Alemanha. Ela é uma referência mundial de seriedade, de credibilidade e de profissionalismo. Ela falou o seguinte, abre aspas, ela disse assim: estamos sobre gelo fino, o gelo mais fino que já se viu. Vou repetir. Ela disse sobre esse período de pandemia: estamos sobre o gelo fino, o gelo mais fino que já se viu. E ao ler essa mensagem da chanceler alemã, que é uma referência mundial de comprometimento, de resolutividade, eu pensei: se a Angela Merkel pensa assim, o que sobra para nós, Andréa? O que vai ser? Como é que a gente vai ter consciência de que nós precisamos atualizar a nossa caixa de respostas prontas? A gente precisa ter a humildade, que é junto com a nossa equipe e com equipe multidisciplinares, que a gente vai conseguir dar conta e passar por esse momento extremamente agudo, extremamente desafiador e que exige o nosso melhor, com toda certeza. Agora vamos pensar um pouco sobre essa gestão da crise. Como é que está se dando isso? E o primeiro destaque que eu trago é que definitivamente nós precisamos entender que mandar e liderar são coisas totalmente diferentes. Se tem algo que, de fato, a gente tem que trazer
as organizações brasileiras, e é triste reconhecer, Andréa, que no nosso país ainda tem muita gente que desconhece que liderança não é um cargo, liderança é postura de vida. Eu não preciso estar num cargo de gestão para liderar, e que a gente também precisa reconhecer que boa parte dos gestores nas organizações brasileiras ainda gerenciam os times com foco no comando e controle. E ninguém cresce profissionalmente com foco no erro. Ainda mais em um momento em que a gente precisa de múltiplas respostas, a gente exige cada vez mais de co-criação, porque o foco no erro sufoca o nosso talento. Então, definitivamente, nós vamos ter que reconhecer a necessidade de uma reeducação de todos os profissionais para a gente repensar o que é liderar e o que é gerenciar equipes. A gente precisa ter esse choque de realidade. E há uma peculiaridade nesse aspecto que é muito interessante. Invariavelmente, André, quando eu trabalho com capacitações de desenvolvimento de lideranças e no âmbito das cooperativas, eu faço muito isso, porque a educação continuada dentro das cooperativas é uma realidade muito forte. Eu invariavelmente pergunto aos gestores nas mais diferentes organizações, sejam elas públicas, privadas, pequenas ou grandes. Eu pergunto: qual é o teu sonho de consumo na qualidade de gestor ou gestora? E, Andréa, invariavelmente me respondem: eu quero ter uma equipe autogerenciável e, mais, Jô, se possível, que ela seja uma equipe paranormal, para antever ainda o que eu quero. Aí eu fico me perguntando, como é que eu tenho o desejo genuíno de ter uma equipe autogerenciável se o meu comportamento na qualidade de gestora ainda é centralizador? Como é que a gente vai conseguir isso? Como é que nós vamos alcançar esse feito se eu quero pessoas pensantes, mas eu travo o pensamento delas? Ou seja, ou a gente implementa um processo muito sério para reeducar os adultos o quanto antes, porque, gente, o mundo mudou e nós estamos vivendo um novo normal que exige confiança, exige autonomia e uma cooperação. E há uma coisa bem importante: é impossível as lideranças de hoje forjar novos líderes organizacionais sem desenvolver nos times confiança, autonomia e cooperação. Só que acontece o seguinte: confiança e autonomia são sentimentos, não são instruções. Não desce de goela abaixo. Eu preciso que o meu gestor direto ele haja com esta autonomia. Eu preciso que o meu gestor ou a minha gestora direta tenha a escuta ativa e me escute, querendo me compreender. Isso faz toda a diferença. A cooperação só existe se eu vejo na minha organização esses exemplos. A gente precisa disseminar isso de uma maneira educativa nas equipes. Isso não desce de goela abaixo. Outra coisa que é importante, mais do que nunca, nós precisaremos potencializar a resiliência dos nossos colaboradores a despeito do cargo que ele atua, porque o caos só vai aumentar. E é interessante reforçar aqui que é na hora do caos que eu mostro para todas as pessoas que nos rodeiam a nossa essência. E para ilustrar o que eu estou dizendo para vocês, eu tenho, de forma recorrente, falado com gestores, ou porque eu estou alinhando o webinar que eles estão contratando para as equipes,
ou porque alguém entrou em contato comigo falando, querendo saber sobre esse cenário, ou alguma entrevista. E eu tenho ouvido muitos de gestores dizendo para mim, Jô, eu estou há 15 dias no meio dessa pandemia, tentando fazer uma reunião com a minha equipe, eu não consigo. E eu fico pensando, gente, justo no momento em que a sua equipe mais carece de atenção, mais está se sentindo desamparada porque sequer está te vendo, e você vai continuar cometendo os mesmos erros? Será que esse momento não está ensinando nada para nós? Será que a gente não está se revisitando? Porque uma coisa é certa, o momento do caos, ele explica muito sobre nós e sobre os outros. A gente precisa ter coragem de revisar nossa postura e ter consciência de que eu posso não ter 30 minutos para falar com a minha equipe, mas eu posso ter 5 minutos para dizer, gente, eu estou aqui à disposição de vocês. Vocês podem contar comigo para o que for. E eu conto com o melhor de vocês nesse momento, porque a gente vai passar por isso. Então, esse apoio, essas relações de afeto, de segurança, elas precisam ser ainda mais consolidadas em um momento de uma adversidade tão aguda quanto essa. A gente precisa desenvolver soft skills com todo respeito e mais, a gente precisa ativar em todos nós que temos o privilégio de ser gestores e nas equipes a nossa atitude. Porque é na hora do caos que nós sabemos com quem verdadeiramente a gente conta. A gente não pode abrir mão disso. Então, como essas referências nos traz noção de que a realidade ela não pode ser ignorada. O adoecimento emocional está cada vez mais aumentando nas organizações aqui no Brasil. E só para enfatizar isso que eu estou falando para vocês, eu vou trazer alguns dados, algumas informações. Pois bem, ainda em 2012, a revista Veja trouxe como matéria de capa o tema depressão, informando que a depressão passaria a ser a doença do século. Pois bem, já no ano passado, a Organização Mundial da Saúde trouxe a seguinte informação. Em 2020, o primeiro motivo que mais tirará as pessoas do espaço de trabalho serão oriundos do emocional. Esta pesquisa e esta análise foi feita, obviamente, antes dessa pandemia. Agora, imagine o que está acontecendo agora. E eu e vocês, com certeza, já convivemos com alguém que adoeceu no espaço de trabalho. Com certeza a gente já viveu isso. Outro dado muito importante. Uma outra pesquisa, ainda próximo do final do ano passado, trouxe a seguinte informação, que o Brasil, o país do futebol, do samba e do carnaval, o país em que as pessoas são alegres, são bem dispostas, são pessoas com uma qualidade de vida, com um astral super bacana, é justamente esse país em que vivemos, que hoje é descrito como o país mais depressivo da América do Sul. Aí eu me pergunto, Andréa, se isso não for suficiente em termos de informação para a gente dar luz ao desenvolvimento emocional das equipes, com todo respeito, eu vou jogar minha toalha, porque aí não há mais o que se fazer. O que não falta é sinais do mercado para a gente ter plena consciência de que ou nós encaramos o desenvolvimento emocional das equipes, não importa se é uma equipe sênior ou uma equipe jovem, ou a gente não vai sair dessa pandemia com reforços e consciência de novos desafios, fortalecidos para novos desafios. Mais alguns dados que a gente precisa
ter noção para enfatizar a importância desse momento e do fortalecimento emocional. Pesquisas demonstram que 6 a cada 10 adultos hoje não têm habilidades básicas para novos empregos. Ou seja, quase a metade da força de trabalho que nós temos hoje no nosso país não tem habilidade suficientemente para novos desafios. Outro dado de realidade muito importante. Estima-se que, no máximo, em 10 anos, 32% dos empregos que existem hoje, Andréa, vão acabar. 1/3 dos empregos. E se a gente analisar o que a gente está vivendo agora, esse percentual é bem maior. Com toda certeza, a gente tem que ter essa consciência. Outro dado de realidade que a gente precisa encarar, sendo duro ou não, que eu particularmente, prefiro verdades duras do que mentiras light. Eu prefiro a verdade contada realmente diante de mim do que ficar de soslaio vendo a verdade e tentando me esconder dela. A gente precisa ter consciência e trabalhar em uma questão que é decisiva. Já está comprovado por várias pesquisas que o profissional brasileiro rende 4 vezes menos do que um profissional americano. Só para a gente comparar. Isso significa dizer que um outro desafio muito premente que nós temos é o quê? De trabalhar a produtividade das equipes. E, num espaço remoto, ainda fica mais agudizada essa necessidade. Como é que a gente está lidando com isso? Ou seja, Andréa, eu e você, ou qualquer um que está nos prestigiando agora no nosso webinar, nós não estamos em férias. Nós estamos em um processo de transformação. E a mudança é algo que inúmeras pessoas chegam para mim e dizem: Jô, eu adoraria que o meu gestor direto te assistisse nesse curso, ou nesse workshop, ou nessa palestra, porque ele precisa mudar. Às vezes, André, tem pessoas que chegam para mim e dizem, em um evento, em um congresso: Jô, sabe quem devia te ouvir, Jô? É o nosso diretor. Ele precisa mudar. O mindset dele é muito fixo. Só que uma coisa que a gente precisa ter consciência, a mudança, na minha avaliação, tem uma porta que só se abre por dentro. Se eu quero uma cooperativa melhor, se eu quero uma família melhor, se eu quero um estado melhor, se eu quero um país melhor, a mudança tem que começar por mim. Eu, com o meu exemplo, eu posso sensibilizar outras pessoas. Não espere a mudança fora de você. Isso não dá certo. Eu até estou escrevendo um livro que o título é Mudança, uma porta que só se abre por dentro. Nisso eu acredito plenamente. Então, a gente precisa ter essa noção. E é uma questão que eu também quero destacar aqui, a gente já deve estar próximo do final da minha apresentação. E em todos os momentos que eu estou tendo interações, André, com as empresas que eu já tenho o privilégio de trabalhar, ou com novas empresas que estão surgindo agora, solicitando novas propostas, eu tenho percebido que todas as cooperativas que eu atendo, e até próximo dia 5 de maio eu tenho um webinar com o tema resiliência para a Unicred do Brasil, eu tenho visto que, de modo geral, os presidentes da cooperativa e a alta gestão da cooperativa está mantendo os empregos dos seus colaboradores. E isso, para mim, é algo fantástico. E, nesse momento
agudo, cheio de incertezas. Eu tenho recebido tantas indagações sobre demissões, e aqui, quando a gente tem a honra de trabalhar em uma organização que chega para mim e diz: não se preocupe, porque o seu emprego está garantido, eu quero deixar uma mensagem especialmente para vocês que estão em uma cooperativa e têm a honra de estar trabalhando em um local sem a clara iminência do desemprego, e a gente está cercado de milhões de pessoas que hoje está desempregada. E se eu posso reforçar algo para vocês é que seja ainda mais engajado, honre ainda mais essa oportunidade de trabalhar na cooperativa que você trabalha hoje, seja ainda mais comprometido, porque eu tenho o privilégio, eu amo trabalhar, e comecei cedo a ter a noção da importância do trabalho na minha vida. O trabalho, para mim, é fonte de vida, com toda certeza. Eu amo estar com pessoas, eu amo compartilhar os meus conhecimentos e estar aprendendo todos os dias. Então, o trabalho, para mim, é um fator central de dignidade. E eu quero dizer para vocês que não se percam da autorresponsabilidade de vocês, porque hoje, até dias atrás, o Sebrae trouxe a informação que, nesse momento, estima-se que nós temos 9 milhões de pessoas já desempregadas, e, passada a pandemia, esse número, com certeza, vai crescer sensivelmente. Então, uma mensagem de alguém que ama trabalhar, que valoriza todas as oportunidades que tem de trabalhar, porque é através do meu trabalho que eu possibilito a ter uma família íntegra, com condições de qualidade de vida que eu não tive. Então, renove o seu compromisso, seja ainda mais leal, porque, com toda certeza, você tem um privilégio que poucas pessoas têm. Eu acho que isso é fundamental, a gente clarear as ideias, porque, lamentavelmente, tem muita gente achando, nesse período de pandemia, que está em férias. E a gente não está em férias. O que garante a nossa empregabilidade é o nosso senso de entrega. Então, não se economize. Andréa, essa é mais ou menos a síntese daquilo que eu quero trazer para vocês, e eu estou ávida para que você possa intermediar as perguntas para mim. Sou toda ouvidos, Andréa. Ô, Jô, são muitas reflexões, Sim. né? O tema, ele é um tema assim, que deixa a gente muito triste nesse momento, que a gente está vendo tantas dessas possibilidades, né? E a gente tem que enxergar sempre as oportunidades, né? Vamos enxergar nossas oportunidades. E uma coisa que eu vejo de oportunidade é o mindset da liderança, Jô. Eu acho que Com agora, certeza. né, que eu acredito agora que os líderes, eles deverão ser mais sensíveis às suas equipes, mais sensíveis à diversidade de cada um, o cuidado com cada um em especial, e não depender do RH, né, da gestão de pessoas, fazer gestão para eles. O líder agora ele tem que estar muito próximo, ele tem que mudar esse modelo dele de Ele tem que distanciamento. encurtar distâncias. Essas distâncias precisam... E uma coisa que é importante, saber que feedback é uma via de mão dupla. Eu também preciso ouvir minha equipe e dizer onde é que eu posso mais, onde é que a gente pode melhorar, o que é que está faltando. A gente precisa, enquanto organização, perguntar para o nosso cliente onde é que a gente precisa refinar, porque uma coisa é certa, nós vamos alterar sensivelmente, já está sendo alterado a forma como a gente consome,
Sim. A forma como a gente está interagindo, né? E daqui a pouco a gente vai ter consciência de uma coisa, e isso também está bem claro, Andréa. Às vezes tem pessoas que chegam para mim, especialmente quando eu trabalho o tema resiliência, e dizem assim: Jô, quanto mais velho, mais resistente à mudança? Não necessariamente. Às vezes eu trabalho com equipes muito jovens, numa faixa etária de 21 a 23 anos, e eles têm hábitos anacrônicos. A gente tem que ter consciência que nós ficamos obsoletos muito fácil. Então, esse modelo de gerenciar que está plasmado no nosso Brasil, ele está obsoleto. Eu preciso criar novos potenciais de líderes, eu preciso ter a escuta ativa, eu preciso ter a humildade de ouvir, querendo compreender minha equipe. Enquanto isso não acontecer, cara, é ainda a força da caneta. E isso não serve para a gente desenvolver gente ninja. Isso não serve para a gente potencializar as pessoas. Vamos pensar o seguinte, não vamos longe. Olha que coisa bacana, domingo eu estava zapeando na TV e qual não foi minha surpresa que eu vi, André? A Igreja Católica oportunizando a gente fazer a confissão num drive-thru. Olha que sacada, minha amiga! Olha que coisa fantástica! Meu bem, tu quer um sacerdote? Não tem problema. Fica no teu carro e você diz: padre, apertou o calo em tal lugar. E o padre que foi entrevistado, a jornalista disse: mas qual o tempo? Porque tem uns mais prolixos, né, que contam desde quando foi concebido, e outros vão mais por foco. Ele disse: tem alguns que levam de 2 a 5 minutos, mas tem daqueles que levam 20. Imagina na fila indiana, eu ali no 100º lugar, Andréa, pensando: vai rápido que eu também quero. Outro exemplo fantástico. Em plena pandemia, eu sou apaixonada pelo Roberto Carlos desde os meus 5 anos. Aquele homem povoou a minha vida e chegou na minha vida antes do amor que eu sinto para o meu marido, Léo. Se o Roberto Carlos fizer assim, eu corro, com toda certeza. E o homem fez uma live. O cara que é simplesmente rei, blaster, master, advancer, ninja, triple A, sênior, e povoa meus sonhos faz tempo, ele fez uma live no dia do aniversário dele. E o preguiçoso, o chechelento, o que se economiza diz: no dia do meu aniversário eu quero folgar. É, cabeção. Como se o dia de trabalho fosse algo menor, que ele não pudesse celebrar em trabalho. Vamos combinar. Aí, se uma empresa chega para mim e diz: Jô, precisamos da palestra via webinar, tu acha que eu vou ser louca de dizer não? Vamos fazer e vamos ser felizes, vamos aprender com esse momento. O mercado, Andréa, nos manda sinais o tempo inteiro. O desorientado é que não percebe. E a gente tem que estar bem concentrado para ouvir os sinais e aprender com eles. Isso é bem importante. E nessa mudança de mindset, eu acho que os gestores hoje vão ter que estar muito afinados com a tecnologia, né? Estamos eu, você aí, uma do lado, uma do outro, fazendo um webinar, né? De Porto Aberto para Alegre para Minas. Para Minas, sem né? Pão de queijo e sem café, o que não é justo, mas não é justo. O que importa é o amor, né? Outra hora esse cafezinho vai acontecer e sem chimarrão também, porque sem dá chimarrão. Barulho. Bom, é interessante. Uma coisa que é muito importante, até você falando sobre mindset, André, eu noto em várias organizações que, por exemplo, não falta preparo para as lideranças. Não falta. Nós recém viemos de um intercâmbio no Vale do Silício. Joinha. Viemos de um intercâmbio lá na China. Tudo novidade. Abençoado, o que é que você internalizou
dentro da sua organização daquelas práticas? Ou ficou armazenado no seu HD para você dizer para os amigos: fui lá e tirei uma foto na frente do Google? O que importa isso? Não O que faz sentido importa é isso. que a gente precisa viver o que a gente aprende, porque senão a gente está armazenando lixo na nossa cabeça. Então, é congruência. Necessariamente, nós precisamos reeducar, ter esse processo e encorajador, e enquanto a alta gestão não comprar ideia, a coisa não internaliza. Eu preciso ter essa noção, então a gente precisa começar esse processo de reeducação pela altíssima gestão até chegar à linha de frente e fortalecendo esse emocional, porque eu vou precisar trabalhar o meu desapego de práticas que não são mais viáveis no tempo de hoje, especialmente se eu quero reter talentos, se eu quero desenvolver talentos e se eu quero ter um time de ninjas de alta performance. Não tem plano B, ou encara ou se dana. Eu faço votos que todos encarem e contem comigo, porque eu estou junto nessa, botando a cabeça para funcionar e me permitindo. O caos nos qualifica, o caos nos impõe atitude. A gente precisa ter essa consciência. E o caos pode te levar ao céu ou inferno, né? Muito ambíguo, né? O céu ou o inferno. Então, a escolha, né, das lideranças, como conduzir as equipes para isso, né? E eu acho, o que você pensa sobre essa relação do poder do líder e liderado, descentralização dessa responsabilidade? Porque agora nós vamos trabalhar sobre resultados, né? Como você bem falou. Então, essa descentralização, ela tem que vir um pouco mais na linha horizontal, né? Cada um. Com certeza. Para a gente conseguir ter dinamicidade e respostas mais rápidas, necessariamente nós precisaremos de uma gestão mais horizontal. E no Brasil predomina uma gestão muito verticalizada, né? É muito cacique para pouco índio. Então, a gente precisa reorganizar isso, mas eu preciso reforçar aqui, não adianta a gente trabalhar essas questões sem trabalhar o mindset dos gestores. Porque a grande maioria ainda confunde gestão com liderança. E isso não é uma verdade. Liderança é o que a gente pode ser. Gestão é o que a gente faz todos os dias. Só para sintetizar essa ideia, se eu e você fizermos uma reflexão sobre a nossa trajetória de vida, quantos, de fato, nós podemos eleger como verdadeiros líderes na nossa carreira? Sim. Quantas pessoas a gente pode dizer, fulana transformou a minha jornada de trabalho? Fulano foi divisor de águas na minha vida. Então, é isso que a gente precisa enaltecer, reforçar e mais o quanto há de acompanhamento organizacional para que isso se traduza. A gente precisa ter a humildade de aprender a aprender diariamente. O quanto eu estou aberto para isso, né? E isso independe, mais uma vez, de idade. Eu posso estar fechado para a leitura do novo com 20 anos, com 40, com 50, com 70 ou com 80. Isso depende de cada um. É uma escolha. E eu faço votos que, com a minha fala, eu possa ter contribuído para que todos os gestores que estão imbuídos em cooperativas e engajados com o sistema OSENG possam ter saído dessa experiência ainda melhor. Eu quero aproveitar esse momento, André, antes da gente dar tchau, para convidar vocês a se inscreverem no meu canal no YouTube. O meu canal, anote, é Jolima Educação Corporativa. Nesse canal eu tenho vários vídeos e podcasts, inclusive um podcast falando sobre liderança e o ponto de inflexão que a gente está vivendo agora.
Jolima Educação Corporativa. Lá há vídeos que eu trato dos 3 temas centrais que a minha carreira provém, que é resiliência, liderança e atendimento ao público. Convido também para acessarem o meu site jolima.com.br. Gente, vocês podem contar comigo para a vida. O que eu puder ser útil, eu serei. Eu só não empresto dinheiro, Andréa, porque eu acho que cada um tem que buscar os seus verdadeiros ganhos. Mas chegou alguma pergunta? Chegou, nós temos perguntas aqui. Oba. A gente está falando de competências, né, Jô? Quais competências são fundamentais para atravessar esse período? Porque tem começo, meio e fim. Nesse meio, quais são as competências para que nós precisamos ter para atravessar esse período do corona? Quem foi que perguntou isso? Para a gente prestigiar. Foi Vinícius. O Vinícius que está nos ajudando agora e é o nosso auditor. Vamos ser rápidas, então. Pois bem, Vinícius, na minha percepção, eu entendo que, especialmente em momentos adversos, nós precisamos arregimentar e fortalecer as nossas competências comportamentais. E, nesse aspecto, sem sombra de dúvidas, a resiliência, a amada resiliência que eu estudo há 18 anos, ela é decisiva, porque a resiliência é a nossa capacidade de ter conduta sã em meio ao caos. E eu, particularmente, na minha trajetória de vida, não vi um momento de mundo e de Brasil e organizacional mais caótico do que o que a gente está vivendo agora. Então, se nós tivermos essas competências fortalecidas emocionalmente, fica muito mais fácil da gente ser colaborativo, fica muito mais fácil de alguém me chamar a atenção e me alertar se eu estou sendo desatenta, porque tem pessoas que, na hora do caos, ela volta para a primeira infância, dá piti, né? Tem gente que se comporta como o Horácio, encurta o bracinho e diz, não é comigo, né? Não tem nada a ver, inclusive, se possível, esqueça meu celular, acabou de descarregar agora, na hora do pega para capar. Tem gente que funciona como hard, a hieninha que diz, eu sabia que ia acontecer essa desgraça, ó dia, ó vida, ó azar. Ou tem pessoas que chegam e dizem, Andréa, eu estou aqui e conta comigo para o que der e vier. Nós estamos juntas. Então, é essas pessoas que a gente mais carece na hora da adversidade. Porque quem se economiza, você nem olha para ela. Você nem conta com ela. Você só ratifica que essa pessoa não é merecedora de estar aonde está. Então, a gente precisa reavaliar isso. E a gente percebe muito claro nesse caos, né? Quem está lá, quem está disponível, né? É muito interessante. É parceiro. É parceiro. Né? Famoso pau para toda obra. Isso, que está junto, que se desafia, que diz, eu não sei, mas eu estou baixando o aplicativo agora. Eu não sei, mas a gente pode descobrir aonde que é. Vamos cavalcando, né? Nós temos alguns Vinícius na face da Terra para dizer vamos junto, né? E pega esse topete para funcionar a favor do sistema Seng. Ou também podemos ter pessoas que, se pudessem ser invisíveis nesse momento, elas seriam. Exatamente. É triste, mas a gente precisa reconhecer. Nós temos outra pergunta, assim, como fortalecer o propósito e aliar as equipes no trabalho remoto? Né? Porque o distanciamento, ele deixa a gente um pouco, assim, meio perdido, né? Então, a gente vê as pessoas fazendo várias reuniões para se sentir mais próximos, né? Que tem esse contato também, ainda mais que o brasileiro é muito sinestésico, né? Ele é muito Sim. de estar junto. Muito... Bom, eu que o diga. Eu amo abraçar, amo dar beijo. E agora estou tirando o couro do meu marido. Eu beijo tanto esse cara, o Léo, que ele já está me olhando como se eu fosse uma Felícia. Como se dissesse, agora não, dá um tempo, entendeu? Porque ele é a minha plateia, então eu tiro o couro do gringo. Pois bem, como é que a gente consegue estabelecer esse propósito? Eu acho que uma das coisas que eu falei e reforço aqui, primeiro a gente tem que ter a humildade
e a hombridade de também dizer para a nossa equipe que esse desafio não está sendo fácil para nós, que somos gestores, né? Nós temos que ter o cuidado de colocar a nossa equipe na nossa agenda, porque nós precisamos cuidar de quem cuida. Nós temos que ter consciência que, por exemplo, eu posso estar falando agora para cooperativas em que toda a equipe está em trabalho remoto, mas também nós estamos sendo vistos e ouvidos por cooperativas que estão na linha de frente. Uma cooperativa de saúde, quem é que está cuidando? Se nós estamos sensíveis, imagine quem está na linha de frente e chega uma pessoa tossindo e você diz, louvado seja Deus. Será que ela vai usar máscara ou não vai usar máscara? Porque é com emoção. Como é que eu estou apoiando? Essa passagem é dura para todos nós. Não é só para o nosso time, mas se eu tenho a humildade de dizer não está fácil, mas juntos a gente vai percorrer isso, é um exercício de humanizar, porque, em regra, André, a gente parte do pressuposto que a alta gestão, o ninja AAA da nossa cooperativa, ele tem resposta para tudo. Ele é um ser humano. E ele nunca passou por uma vibe dessa. Ele está dizendo, eu também estou frágil, eu também estou inseguro. Então, se eu tenho essa validação de que o meu gestor, minha gestora, me apoia para além do trabalho que eu faço, porque eu posso estar num momento extremamente frágil de vida pessoal e essa situação agudiza, não vamos longe. Semana passada, segunda-feira, a dona Iracema, a senhora minha mãe, completou 75 anos, André. E em janeiro desse ano eu já tinha comprado a passagem aérea para sentir cheiro de mãe no dia 20 de abril. E, em plena pandemia, eu acompanhei os parabéns para minha mãe com os meus irmãos e os netos dela cantando no corredor do prédio. E a dona Iracema estava com uma máscara e eu pensava, meu Deus, eu nunca pensei em viver algo parecido. Isso nos fragiliza, mas também, André, isso nos dá a devida noção do quão frágil nós somos, do quanto a gente precisa demonstrar a nossa emoção. O nosso sentimento, ele não pode ser represado. A gente não pode ser forte o tempo inteiro, porque senão você esquece de si mesmo. Essas fragilidades também nos fortalecem. Então, esse propósito se dá quando eu tenho com quem contar. Sim. Quando eu sei que a Andréa Moll está junto, com óculos, sem óculos, descabelada ou não descabelada, com cabelinho montado ou não, ela pode me dizer, Jô, agora eu estou em reunião, terminada a reunião, eu ligo para ti. Ou a Thaís, que durante todo esse tempo foi uma fiel escudeira. Eu até acredito que na primeira infância ela foi escoteira, de tão ágil que é a abençoada, de tão engajada que é. Então, são coisas que engrandecem a gente e nos fortalece. A gente precisa ter com quem contar. Tudo fica mais fácil quando isso acontece. Temos uma última pergunta, tá? Por favor. Agora só temos pouco tempo. Jô, acredito que com o surgimento dessa nova era, a própria resiliência mudará não só o trabalho em equipe, as lideranças nas organizações. O que você acha, nossa colega Kátia Rabelo? Kátia, primeiro eu agradeço por você estar nos prestigiando. Eu entendo, Kátia, que é esse o caminho. A gente tem que ter a humildade de estar se reinventando, se adaptando ao novo e sabendo que o caos, por mais desafiador que seja, ele nos qualifica, ele nos distingue. E uma coisa é certa, o mercado está ávido por profissionais que se paguem e que aceitem desafios.
Com toda certeza. Não importa o tamanho da crise, o mercado carece de profissionais com os quais a gente conta integralmente. Isso com toda certeza. Ô, Jô, tem mais perguntas, mas nosso tempo está finalizando. Então, eu quero te agradecer mais uma vez essa nossa parceria, né? Sua participação, como sempre, aqui no Sistema OSENG, esclarecendo tantas coisas, deixando a gente com tantas, né, minhocas na cabeça, né, para a gente trabalhar daqui para frente. Criar um minhocário. O minhocário. Né? E agradecer muito. Obrigada, Jô. Né? Eu agradeço vocês e reforço mais uma vez, me prestigiem no canal no YouTube, Jolima Educação Corporativa, que eu puder ser útil na vida de vocês, com certeza eu serei, e o site jolima.com.br. A todas as Andréias, a Sayá, a você, Mol, a Thaís, o Vinícius, nosso auditor, e a todos vocês que, nesse momento, estão dedicando o seu tempo, a sua atenção e o comprometimento a este encontro, o meu fiel agradecimento. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E para vocês, lembre-se que estaremos diariamente nesse canal, de segunda a sexta-feira, às 14h30. E a programação da semana, a gente está incrível. Né? Hoje tivemos a Jô, né? Amanhã a abordagem será sobre inovação no teleatendimento da saúde. Na quarta, o tema legado e o protagonismo das cooperativas e de seus líderes. E na quinta, o assunto será a transformação digital nas cooperativas de crédito. Gente, muito obrigada. Vá lá, curte o nosso programinha aqui. Inscreva no canal, quem não inscreveu ainda, inscreva no canal, ative as notificações e até amanhã. Boa tarde para todos. Tchau, gente.